Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, trazendo nossos resumos, as nossas lições de Escola Bíblica Dominical. Neste vídeo de hoje, nós vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa terceira lição desse terceiro trimestre 2023. A nossa lição está falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E nessa terceira lição, o título é O Perigo do Ensino Progressista. Perigo do ensino progressista. Esses ensinamentos que tentam descaracterizar a sã doutrina, o que diz a Bíblia Sagrada. Todo ensino progressista, ele é a favor da legalização das drogas, do aborto, de todo tipo de ensino que vai contrário à palavra de Deus. Tudo é permitido, tudo é permissivo, tudo é relativo no ensino progressista. Ou seja, a Bíblia Sagrada deixa de ser a verdade absoluta e tentam descaracterizar a Bíblia. A Bíblia deixa de ser autoridade final e tem que ser mudada. Esta é a verdade. Este ensino progressista, a verdade absoluta da Bíblia Sagrada deixa de ser verdade. Por isso, prega tanto aí no secularismo a ideia de que a Bíblia precisa ser reescrita. A Bíblia está desatualizada e não serve mais para os nossos dias. Esse ensino progressista prega isso, a descaracterização da Bíblia Sagrada. E hoje vamos discorrer um pouquinho sobre este perigo que, infelizmente, muitas autoridades espirituais já são a favor, já prega, já defende essas ideias progressistas, né? Mas a palavra de Deus, ela não erra, não se equivoca e não está ultrapassada. O nosso texto áureo fala, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Verdade prática? Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais, né? Este é o que ensina essas sutilezas secularistas. A palavra de Deus para o mundo está ultrapassada. Então, a Bíblia Sagrada, ela é o aferidor final pelo qual toda e suposta verdade deve ser avaliada. Ainda que o mundo pregue o contrário, a Bíblia Sagrada é o nosso norte, é o nosso centro, porque nela está Deus falando. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Paulo vai dizer que toda a Bíblia é divinamente inspirada. Então, a Bíblia Sagrada é a nossa verdade absoluta, é a nossa autoridade final. Por quê? Porque é Deus falando. E se a Bíblia é a palavra de Deus, logo, o que a Bíblia diz é a nossa autoridade final, é a nossa verdade absoluta. O texto bíblico em classe desta nossa terceira lição está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1º ao 9. Está escrito assim:
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres, nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Os objetivos desta nossa lição, que iremos pontuar, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico, pontuar, né? Explicar as principais teorias progressistas, algumas das principais teorias progressistas da atualidade e aplicar elementos que refutam este ensino progressista. A palavra de Deus sempre foi atacada. Sempre foi atacada. Jesus, na sua oração sacerdotal, intercessora em João 17, Jesus diz que, orando ao Pai, ele diz, ora para que Deus nos guarde. Porque Jesus disse que assim como ele não era do mundo, nós também não somos do mundo. O mundo não recebeu Jesus, porque Jesus não é do mundo. Assim também o mundo não recebe a palavra de Cristo, os discípulos de Cristo. O mundo não recebe, o mundo não vai entender. Então, quando João vai dizer que o mundo já no anticristo, que o espírito do anticristo, o sistema, João vai dizer lá na sua primeira epístola, todos aqueles que são contrários aos ensinamentos de Cristo se tornam anticristo. Então, esse secularismo, essa descaracterização da Bíblia Sagrada, é o que o mundo prega. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada confronta. Os ensinos da Palavra de Deus confrontam esse sistema. É contrário, choca. Por isso tenta descaracterizar o que a Palavra de Deus ensina. Porque não vai compactuar, vai combater, a Palavra de Deus combate. E o inimigo, obviamente, não quer que as pessoas venham ter o conhecimento da verdade, né? Mas a palavra de Deus precisa, deve e será pregada, porque é a verdade e a verdade que liberta, ainda que não aceite, muitos não aceitem. Mas a missão que Jesus deixou para a igreja é ir por todo mundo, pregai a verdade a todos. Quem crê será salvo. Quem não crê está se autocondenando. Então, veremos que os ensinos progressistas tendem a enfraquecer a autoridade da Bíblia. Este ensino, estas heresias, propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado e relativiza os valores morais e defende a necessidade de ressignificar a fé cristã, atribuir novo sentido, novo significado
substituir o que a palavra de Deus ensina, ressignificar, atribuir um novo sentido à fé cristã. Estes ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico, ou seja, vai de encontro, choca com o que a palavra de Deus ensina. Infelizmente, muitas igrejas já aplaudem, já bate palmas, já não confronta estas heresias, estas sutilezas, que nem está mais sendo sutileza, na verdade, já está escancarado. E muitos líderes cristãos já deixam ser ensinado, ou já não ensina mais nas suas igrejas a verdade genuína do Evangelho, com medo de perder membros e receitas, porque o que vale hoje, o que está valendo hoje, é o financeiro. É o financeiro. Mas a palavra de Deus não muda. E Deus está atento a todas as coisas. Todas as coisas. E teremos que comparecer diante do Senhor para prestar contas. Não podemos esquecer disto. Estamos lidando com um Deus justo, santo, terrível em santidade. E quando Jesus disse que todos teremos que comparecer diante dele para prestar contas das nossas ações, isto é muito sério, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nosso primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. Primeiro, a deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias, está aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1, quando Paulo vai dizer a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa expressão últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Jesus Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Extremamente difícil. Esse tempo estamos vivendo ele. Perdeu-se o temor, a reverência na palavra de Deus. Deus é como se fosse um qualquer. Perdeu-se a reverência, o respeito. Deus perdeu sentido para as pessoas. Quem é Deus? Por que precisamos de Deus? É o que se prega isto. O secularismo, o ensino progressista, a pós-verdade, essa pós-modernidade. Deus está ultrapassado. Para que precisamos de Deus? Quem é Deus? O homem, hoje, é o centro. Tira Deus, é o centro. Se observarmos os noticiários, tirou-se a Bíblia das escolas, tirou-se a Bíblia dos departamentos públicos. Por quê? Porque os ensinamentos da palavra de Deus não servem mais, e segundo esse ensinamento progressista. Deus não serve mais, não precisamos mais de Deus. Então, quando o homem toma essas decisões, tragédias e tragédias e tragédias acontecem. Por quê? Porque o homem quer se colocar no lugar de Deus. O homem quer ser um Deus. A espiritualidade holística
Prega isto, que tudo é um Deus, que o homem é um Deus, que a natureza é um Deus, que o sol é um Deus, que a terra é um Deus, tudo é um Deus. Então, se tudo pode ser um Deus, eu não preciso de um Deus absoluto, de um Deus único. Esse ensino progressista apregoa isto, ensina isto, que não precisamos mais de um Deus único, porque tudo pode ser um Deus. Aquilo que eu acredito passa a ser a minha verdade. Eu não vou acreditar mais numa verdade absoluta. Não, aquilo que eu entendo como verdade passa a ser a minha verdade e ninguém pode questionar isto. É esse ensino secularista, pós-moderno, relativista, prega. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos estão indo por esse caminho. Deus é amor, Deus me ama como eu quero, como eu estou, como eu sou. Eu não preciso mudar, porque Deus me ama na minha maneira de viver, na minha maneira de ser. É o que importa. Sim, Deus é amor, mas os que são de Cristo, os que são de Cristo, vai contrário ao que o mundo prega. Os que são de Cristo são transformados. Jesus conversando com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho escrito por João, Jesus vai dizer que é necessário nascer de novo. É necessário ter uma transformação interior, uma transformação interna, mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Há uma mudança interior quando o Espírito Santo transforma. Aquilo que fazíamos já não nos interessa, porque o Espírito Santo nos constrange, a palavra de Deus confronta aquilo que fazíamos antes. É por isso que o mundo prega que está ultrapassada, porque quando há essa transformação, confronta, bate, choca, e o mundo não aceita ser confrontado. O sistema do anticristo não aceita ser confrontado, por isso que refutam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai de encontro, mostra a verdade, e a verdade dói, machuca, para quem quer viver na mentira, né? Então, a palavra de Deus, ela é absoluta, ela não muda. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Não é isso que estamos vivendo hoje? Olhe ao seu redor, olhemos ao nosso redor. Olhemos ao nosso redor. Não pode mais falar a verdade, porque a verdade vai machucar o outro. O outro vai se sentir ofendido. Por isso, tentam desconstruir a Bíblia. Infelizmente, cristãos preguiçosos que não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, acreditam, fica como uma marionete de um lado para o outro, porque não tem estrutura, não tem base, não tem prazer em estudar a palavra de Deus, é preguiçosos. Mas a palavra de Deus está aí, porque ela confronta, ela nos mostra a verdade, né? Em Timóteo, aqui 2 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, capítulo 3, né? Aqui na nossa leitura bíblica em classe, há uma lista. Paulo bota uma lista de descrições de escalada dos pecados na sociedade. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes, e aí vai, né? Então, de escaladas de pecados que confrontam a sociedade. E a sociedade não aceita isto, né? Não aceita.
É o enfraquecimento da doutrina bíblica, é o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, não aceita a verdade da Bíblia, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos estes últimos dias. Entretanto, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã, né? Em qualquer época da verdade cristã. A palavra de Deus é absoluta. É absoluta. E Deus me trouxe, Deus te trouxe nesta geração, nesta época, para fazermos a diferença. Para fazermos a diferença. O problema é negligência quanto à palavra de Deus. Não se ora mais, não se busca mais a verdade, não se tem prazer mais em virar as madrugadas na presença de Deus, buscando o alimento do céu, as revelações celestiais. Coisas que só nos vêm quando estamos na intimidade. E o mundo não quer isto, não quer que o homem, que o cristão tenha intimidade com Deus. O sistema não quer isto, né? Que tenhamos intimidade com Deus, mas a palavra de Deus ela é a verdade, eu acredite, eu aceite ou não, ela é e continuará sendo a verdade absoluta da palavra de Deus, né? A erosão da ortodoxia é o ensino progressista. Este ensino progressista apresenta um ataque teológico à ortodoxia cristã, à verdade genuína da palavra de Deus, a origem genuína da palavra de Deus. Tenta corroer, distorcer, descaracterizar, né, a palavra de Deus, né? O fundamento da fé cristã é questionado e a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. Contudo, o conteúdo doutrinário da palavra cede espaço para a cultura, o entretenimento e o resultado a qualquer custo, é o chamado, o financeiro vem na frente, não pode confrontar, porque o financeiro é o que vale hoje. Pare de sofrer. Você nasceu para ser próspero. É isso é o que vale hoje, né? Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Ou seja, o que vale hoje é a felicidade, é o hedonismo, o prazer a qualquer custo, o prazer imediato. É o prazer imediato. Essa sociedade hedonista prega isto. O prazer a qualquer custo, quem vale é isto. A verdade que confronta, não aceito não, não quero não, porque ela machuca, ela mexe na ferida. Então aquilo que mexe na minha ferida, que me confronta, eu rejeito, eu não quero. Não quero ouvir a verdade. Eu quero viver nesta ilusão. Eu quero viver nesta ilusão, porque ela não vai confrontar que eu estou vivendo uma ilusão. É isso que o mundo prega, é isso que o sistema do anticristo prega, né? Que todos mantenham-se cegos espiritualmente, porque a verdade vem confrontar e ela liberta, ela choca. Mas o mundo não aceitou Jesus, tanto que o crucificou. Não aceita a verdade, porque a verdade liberta. E a ideia do adversário é que todos mantenham-se iludidos na mentira. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito Santo, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas, né? A igreja deixa de ser sal, que dá o equilíbrio, que dá o tempero, deixa de ser a luz que ilumina, que mostra a verdade.
mostra a verdade. Quando a luz brilha, ela é vista de longe, de longe. E a verdade é mostrada. E se a verdade vai confrontar, nós temos que sufocar ela, para que ela não seja revelada. Mas a igreja foi chamada para ser sal, para ser luz, né? A verdade liberta. A Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir em toda a justiça e verdade de Deus. E o mundo não quer que saibamos disso. Não quer que saibamos disso, né? E também a corrupção da fé. A corrupção da fé. A descaracterização do cristianismo tenta deteriorar a moral, a erosão da ortodoxia, da verdade absoluta da palavra de Deus e a corrupção da fé, corromper a fé dos cristãos. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia bíblica, promovidos por esse progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Estes ensinos hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, essas pessoas acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. É aquilo que prega hoje. Deus me ama como eu sou. Deus te ama como tu é. Não precisa mudar, não. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Deus é amor. Mas, novamente, quando Deus tem nosso coração, nosso interior, o nosso exterior vai transformando. O fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amor, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade, né? Fruto do Espírito que vai desenvolvendo no crente, na pessoa transformada. E quando a pessoa é verdadeiramente transformada, aceita Jesus, quando o Espírito Santo passa a habitar nesta pessoa, há transformação. Não tem como não haver transformação. Se não há transformação, esta pessoa não tem o Espírito Santo habitando nela. Porque confronta. Confronta. Não tem como o Espírito Santo habitar onde há pecado. Não tem como, porque ele é santo. O pecado separa o homem de Deus. Então não tem como. Então essa ideia de Deus é amor e te ama como você é, você não precisa mudar, isso é um engodo do diabo, isso é mentira, isso é uma falácia. Não existe isso. Não existe. Não tem como. Né? Mas o ensino progressista apregou isto. Não precisa você mudar, não. Fique como você está, Deus só quer teu coração. E, infelizmente, muitos estão nessa ilusão. Se diz cristão, mas não há transformação, não há mudança de caráter. Não há mudança. Então não foi transformado. Não foi transformado, né? Esses prazeres mundanos. A concupiscência carnal. Não há mudança. A pessoa fica como está. E diz que é cristão. Né? E diz que é cristão e que vai para o céu. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. As pessoas se tornam escravas, mantêm-se escravas e acham que está tudo bem, né? Os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, prostituição, ideologia de gênero, droga, aborto, relativismo, enfim. Não há mudança. E acha que está tudo bem, né?
A rebeldia e a ausência da genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, vai dizer que ficarão de fora esses que tais coisas praticam. Ficarão de fora. Veja 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. O que é que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo ali? Quem tais coisas praticam, o que esse sistema mundano apregoa, não entrará no reino de Deus. Mas, como eles ensinam que a Bíblia precisa ser ressignificada, atualizada, estas verdades que confrontam, tiram. E aquilo que esse sistema pós-moderno, pós-verdade ensina, aquilo que me confronta, eu rejeito, eu não aceito. Deixa de ser verdade. Verdade vai ser somente aquilo que eu aceito. Eu leio um texto na Bíblia, e se a determinada passagem está me confrontando, eu rejeito aquilo ali. Aquilo ali para mim não serve. Eu vou acatar aquilo que massageia o meu ego. É isso que esse sistema corrompido ensina. O que confronta deixa de ser verdade. Não aceito. E aí vira essa bola de neve. Todo mundo enganado, caminhando a passos largos, rumo à perdição, e a igreja se deixando levar, porque a igreja veio para confrontar, para mostrar a verdade. Jesus nos tirou do mundo, nos encheu do seu Espírito e nos levou, enviou ao mundo para pregar, anunciar a verdade. Então a igreja não pode fazer parte do mundo. Os cristãos primitivos eram perseguidos porque eles confrontavam, transtornavam o sistema, porque não se misturavam, era visto de longe como diferentes, eram chamados do caminho, né? O caminho que é Jesus, é a verdade, que é a vida que liberta. Nós somos a luz da terra, nós somos o equilíbrio, né? Nós somos o equilíbrio, nós estamos numa missão e não devemos nos misturar com o mundo. Então, a autoridade da palavra escrita é a autoridade do próprio Deus. A Bíblia é a autoridade do próprio Deus. A Bíblia não é meramente um registro da autoridade de Deus no passado, mas continua sendo a autoridade de Deus hoje. Aleluia, né? Nosso segundo tópico, as teorias progressistas. O que prega essas teorias progressistas, né? Tudo é permitido, tudo é aceito, não há restrição, né? Por isso a Bíblia é confrontada, porque a Bíblia confronta a desconstrução da Bíblia. Essa teoria progressista pregou, ensina que a Bíblia está defasada, não serve para nossos dias. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e à inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, que é o homem no centro, tira Deus e coloca o homem no centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Ou seja, o parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer os desejos, a concupiscência humana. O que deixa de confrontar não serve. Né? Tem que ser algo que massageie meu ego. Que massageie meu ego. Né? Então, estão se enganando, achando que estão caminhando para o céu. Mas a palavra de Deus confronta, né? É aquilo que creio é que é minha verdade. O que eu não creio, eu não aceito e está tudo bem. Mas estão no engano. Propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social,
como a chamada relativização do pecado. Nós vemos na nossa lição anterior, na nossa segunda lição, a deturpação da doutrina do pecado, que defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, como ensinava o alemão Karl Marx, né? O pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, as injustiças sociais e a desigualdade, a luta de classes, né? Dos burgueses contra a classe trabalhadora, proletariado. Ou seja, o pecado é resolvido, segundo esse ensinamento marxista, com a redução, com a eliminação da pobreza, da desigualdade social, das injustiças, né? Resolver as questões de ordem social é visto como uma solução para o problema do pecado. É isso que apregoa esse ensino marxista, né? Que resolveu a questão do pecado, da desigualdade social, da pobreza, da miséria, não tem pecado. Onde é que isto é verdade, gente? Então, Jesus morreu à toa? Para que Jesus morreu? Olha que não tem nexo este ensinamento. Mas é isso que o anticristo, que Satanás quer, que as pessoas continuem cegas, iludidas, influenciadas por estas filosofias que nada tem de Deus. Nada tem de Deus. Por quê? Porque a verdade, o conceito é tirar Deus do centro e colocar o homem. Por isso não tem nada de Deus. É que o homem continue vivendo na ilusão. Na ilusão. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, a chamada relativização do pecado, da moral, da fé bíblica. O termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do ensinamento bíblico, na deturpação da doutrina e dos valores cristãos, descaracterizando a fé, a verdade, que é a palavra de Deus. E existe também o chamado teísmo aberto. O que é isto? O teísmo aberto surgiu em meados de 94 nos Estados Unidos, né? Outra corrente da teologia liberal progressista, né? Esse teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado. Nessa teologia, Deus é um ser limitado. Não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Tenta tirar Deus do centro, né? Tentando limitar Deus, afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres do homem. As coisas que acontecem, Deus só age a partir da ação do homem. Deus é limitado, né? Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nesse ensino herético, Deus foi surpreendido pelo pecado do Éden e forçado a redesenhar a história. Deus foi pego de surpresa quando Adão pecou. E aí Deus teve que criar uma situação. Ou seja, Deus não sabia que Adão iria pecar. Essa teologia moderna do teísmo aberto é que pregou isso. Deus é limitado. A ênfase nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina, né, anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. O homem é o centro. Deus é limitado. Se Deus é limitado, não precisamos de um Deus limitado. Vê que tudo tenta desconstruir a verdade da palavra de Deus, tirar Deus do centro, colocar o homem no centro. Se tudo é um Deus, por que vai precisar de um Deus absoluto? É isto que apregoa, né? É isto que apregoa. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar para Ele. Faz sentido orar para um Deus limitado? Não faz sentido. Vemos lá em Reis, quando
Elias e os profetas de Acabe estavam ali reunidos no monte, e os profetas de Acabe, os profetas de Baal, os profetas de Azera, se mutilando, orando, fazendo todo tipo de coisa para ver se Baal respondia. E Baal não respondeu. Então, um Deus limitado. Então, é isso que querem ensinar, que ensina que Deus é, que o nosso Deus é. Um Deus limitado, que não tem o conhecimento de tudo. Precisa que as coisas aconteçam para que a partir dali ele venha a agir. Porque ele foi pego de surpresa. Ele não sabia que Adão iria comer do fruto. Olha que coisa, né? Que coisa. É isso que prega esse teísmo aberto. Deus é um ser limitado. Se Deus é um ser limitado, eu vou orar para um ser limitado? Não, eu mesmo sou um Deus. Eu mesmo tomo minhas decisões, e as decisões que eu tomo é a verdade. É isso que o mundo prega. É isso que o mundo prega. Abra os olhos. Veja. A palavra de Deus mostra. A palavra de Deus mostra. Paulo diz, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos terríveis. Né? Jesus vai dizer que, se possível, enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos. Né? A teologia da demitologização. Coisas que a Bíblia ensina, vai pregar que é mitológicos. É ilusão, é fantasia. Essa teologia surgiu em 1958, com Rodolfo Bultmann. Ele propôs um programa de demitologização do texto bíblico, ou seja, o mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir o conceito de fé. Então, para esse teólogo alemão, Rodolfo Bultmann, teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-la da verdade. O céu, o inferno, tentação, demônios, possessão, enfim, anjos, tudo isso é mitologia, não é verdade. Está na Bíblia, mas não é verdade. É isso que apregoa, né? Até a doutrina da concepção do nascimento virginal de Cristo, a promessa da vinda de Cristo, tudo não passa de um mito. Não é verdade, é história de carochinha. É isso que prega. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam porque estão cegas. Estão cegas. Aceita qualquer coisa. Porque não tem conhecimento da verdade. O sistema mundano, a corrupção, o pecado, cega as pessoas. Não deixam ver a verdade. Né? Não deixam ver a verdade. Né? A Bíblia só é crível, só é acreditável se dela forem extirpados esses milagres, esses sinais e outras revelações sobrenaturais. Porque não é verdade. É o que prega o racionalismo, iluminismo. Né? Que o que vale é a razão. Aquilo que pode ser mostrado, comprovado, tocado. Tudo que é sobrenatural não é verdade. Não é verdade. É isso que vai pregar o iluminismo, o racionalismo, enfim, essas correntes filosóficas que tentam desconstruir a verdade que é a palavra de Deus. E finalizando esse nosso resumo dessa nossa terceira lição, refutando o ensino progressista, como? Reafirmando a autoridade da Bíblia. O homem creia, acredite ou não, é a palavra de Deus. É indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus.
validar o princípio da sola escritura, né? Que é instituída ali a partir de Martinho Lutero, ali, a partir de 1517, com a reforma protestante, né? Somente a Escritura é a verdade, é a palavra de Deus. Martinho Lutero vai pregoar, somente a Escritura é a verdade. O sistema apregoa, o sistema papal apregoa que a tradição tem mais autoridade do que a Bíblia, que a Bíblia existe por causa da igreja e não a igreja por causa da Bíblia. Olha como distorce. Vai dizer que a Bíblia existe por causa da igreja e não que a igreja existe por causa da Bíblia, né? Quem fundou a igreja? A Bíblia passou a existir a partir da igreja? Distorce as coisas, né? Distorce as coisas. A reforma que estabelece a Bíblia como única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Martinho Lutero, né, o pioneiro da reforma protestante, advertia que a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana da Idade Média, porque eles apregoavam que o que valia a tradição católica, a tradição papal, tinha mais valor do que a Bíblia. Tinha mais valor do que a Bíblia, né? Jacob Arminio, ele alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. João, o apóstolo Pedro, vai dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 21 ali 22, Pedro vai dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação. Não foi produzida por vontade nenhuma de homem, mas o Espírito Santo inspirou estes homens a escrever. Por nenhuma profecia é de particular interpretação. Pegar uma palavra, um texto, tirar do seu contexto. Interpretar segundo aquilo que eu acho que é verdade. Gera uma heresia. Né? Ensinando também as doutrinas cristocêntricas, né? Bíblicas. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas, a verdade. O apóstolo Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino, a atividade essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atualização é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Quantas igrejas não têm ensino bíblico? E muitas dessas neopentecostais não têm ensino bíblico. Como é que existe uma igreja, irmãos, e não tem ensino bíblico? É só movimento, é só revelação, é só movimento. Não tem um ensino bíblico. O que transforma é o ensino bíblico. Quando tem ensino, culto de ensino, os irmãos não vão, porque acham enfadonho, cansativo, aprender a verdade. Mas quando há movimento, revelação, está lotado. Não sabe se é Deus que está falando, se é demônio, se é a emoção do homem. Aí vive no engano, enganadas, atrás de profecias e revelações. As pessoas se enganam e se deixam enganar. Vive na ilusão, como se tivessem dopadas, aceitando todo tipo de coisa, quando a verdade é a palavra de Deus. Então, igreja que não tem Bíblia, não tem ensinamento,
para mostrar para seus membros, para os irmãos, a verdade do Evangelho. As pessoas vivem na ilusão, na incredulidade, achando que é verdade. O que é isto? Então a palavra de Deus nos ensina, nos confronta, nos corrige, nos instrui, nos exorta. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Jesus fazia milagres? Sim, muitos, muitos. Mas Jesus pregava a verdade. Quando Jesus pregou aquele sermão, as pessoas ficaram tão aterrorizadas que nem quiseram ouvir mais. Falaram, duro é esta palavra, e começaram a ir embora. Quando Jesus começou a confrontar com a verdade. Aí Jesus chegou para os seus discípulos ali e disse, e vocês também não vão? Vocês também não vão me deixar? Aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Ninguém nunca falou isto. Ninguém nunca ensinou como tu ensina. Ninguém nunca expôs como tu expõe. Ninguém nunca revelou a verdade como tu revela. Ela é dura, ela confronta, ela mostra a nossa impureza, o mal que existe em nós. Jesus pregou a verdade, Jesus fazia milagres, mas Jesus pregava a verdade. E quando as pessoas ouviram, muitos preferiram ficar no engano e foram embora. E foram embora. Porque não podiam ouvir a verdade, porque a verdade revelava a sua iniquidade. E preferiram ficar no engano. É o que como acontece hoje. As pessoas preferem ficar no engano. Não, eu não aceito nisso não. Ainda que seja verdade, não aceito. Deixa eu aqui, no engano. Prefere ficar sendo enganadas. Quando a verdade é revelada, é mostrada e confrontado, prefere viver na incredulidade, né? Mas, um dia, queiramos ou não, aceitemos ou não, vamos ter que comparecer diante de Deus. E o destino para onde iremos passar nossa eternidade, é decidido quando estamos aqui. Morreu, acabou-se. Já está decretado. Já está decretado o destino, né? Enfatizando também a santificação, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. A santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração. Aceitei a Jesus hoje, você aceitou a Jesus hoje, você é justificado, perdoado, regenerado e santificado. Fui perdoado, estou indo para o céu. Mas se eu aceitei a Jesus hoje e Jesus não me buscou agora, eu preciso me santificar todos os dias. Como é que eu me santifico? Palavra, estudando, aprendendo o que é que a Bíblia me ensina, orando, tendo intimidade com Deus, consagrando, cultuando, crescendo, amadurecendo, frutificando. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito está lá, frutificando, dando fruto, crescendo, aprendendo, todos os dias, até a volta de Cristo. Então, aceitei a Jesus, hoje sou perdoado, sou justificado, sou regenerado. Mas eu preciso me santificar todos os dias, né? A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências, dessas práticas mundanas, e numa vida de retidão moral em toda maneira de viver. Nós somos sal, somos luz neste mundo. O sistema pregou aqui, pode ser crente de qualquer maneira, viver de qualquer maneira, que Deus não está nem aí, Deus me aceita como eu estou. Verdade, aceitei a Jesus
Deus me aceita como eu estou. Mas quando eu aceito, eu passo a ser transformado. Aquilo que eu fazia já perde o sentido para mim. Liberdade é isto. Jesus vem nos trazer esta liberdade. Não mais escravo. Não mais escravo da prostituição, do adultério, do homossexualismo. Liberdade. Aquilo que eu fazia não me domina mais, não tem mais controle sobre mim. Porque quando algo tem um controle sobre mim, isto passa a ser o meu Deus. E quando Jesus me liberta, eu não sou mais escravo daquilo. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue iluminando o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento e nos enchendo do seu Espírito Santo e nos dando autoridade na sua palavra, né? Porque a sua palavra é a autoridade final na nossa vida e nós precisamos praticá-la. Deus te abençoe, em nome de Jesus.